Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Chegando aqui nessa segunda-feira para desejar uma ótima semana a vocês, semana decisiva aí para o Vasco dentro da Copa Sul-Americana, mas não é sobre o Sul-Americano que eu ainda quero falar nesse vídeo com vocês. Quero ainda falar sobre o clássico contra o Fluminense e sobre algo que eu tenho observado aí dentro das redes sociais de forma geral, né? Tenho observado aí de muitos torcedores, né? Tô observando várias páginas aí. Ontem eu estava vendo, né, a discussão entre o samba do Vasco que teve pós-jogo, sobre a barreira, que depois do jogo, quando perde, vai para lá cantar, brincar. Cara, uma coisa é certa, a vida segue, né? E o Vasco não pode determinar, teoricamente, se seu dia vai ser ruim ou não. Isso depende de você. O que não pode acontecer é o que eu tenho visto em muitos posts, e isso muito tem a ver também com várias pessoas que se dizem Vasco na verdade, ou que são Vasco realmente, mas que querem tendenciar para um lado, influenciar torcedores da forma que tá. Quem está matando o próprio Vasco somos nós, os próprios torcedores. Também estamos ajudando para isso, tá? Obviamente que você vai falar de direção, obviamente que você vai falar sobre as gestões, e é isso que eu quero dizer, porque normalmente as pessoas que têm relevância ou que têm uma voz dentro do YouTube, do Instagram, estão utilizando isso de maneira ao seu favor e não ao favor do Vasco. Eles não estão ajudando com isso. Não pode uma hora você achar que o Verratti é o craque do Vasco e quando ele faz um jogo mal você ter um transtorno bipolar futebolístico de dizer que o cara tem que ser mandado embora. E eu vi isso, observei isso nessa última partida contra o Fluminense do Verratti. Você não pode dizer que o Nuno Moreira joga muito numa partida contra o Fortaleza e contra o Fluminense, quando ele não joga, ele pode ser mandado embora, que foi a pior contratação da história. Vi isso também nesse final de semana. Então, nós torcedores vascaínos, nós temos que decidir o que nós queremos. E nós, influenciadores, também temos que decidir o que nós queremos, né? Não tem como você ficar jogando em duas linhas, em dois lados, para poder atrapalhar o Vasco, porque isso só tumultua o Vasco. E a maioria ou a grande parte, né, de pessoas que eu sigo aqui do Vasco tem feito isso nas suas páginas. Tem colocado ali, um jogo tá bom, o Vasco é elite, tá tudo certo. E aqui, se o Vasco perde, o Vasco é o pior da história. Vamos deixar o Diniz trabalhar, vamos deixar ver. Não tem o que fazer até a próxima janela de transferências. Então, ou seja, reclamando ou não, não tem como a gente mudar esse elenco nesse momento. E vamos aguardar, porque a gente tem que cobrar o Pedrinho sim, dentro daquilo que está errado, porque o elenco foi muito mal montado em várias peças. Mas agora, ficar o tempo inteiro falando que um jogador que é craque no jogo e ruim em outro, não dá.